Neste vídeo, vamos discutir sobre como deverá ser o transporte intra-hospitalar de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 no complexo do Hospital das Clínicas da UFMG. Deve-se avaliar criteriosamente a necessidade de transporte do paciente suspeito ou confirmado de Covid-19 no intuito de minimizar o risco de transmissão e fazê-lo somente quando realmente indispensável e nas melhores condições possíveis. É necessário avaliar previamente as condições hemodinâmicas e ventilatórias do paciente para evitar eventual instabilização durante o transporte ou procedimento proposto. O transporte de pacientes críticos será realizado pela equipe da terapia intensiva e pacientes pós-cirúrgicos pela equipe do centro cirúrgico. O transporte de pacientes não críticos deverá ser realizado pela equipe da central de transportes mediante avaliação prévia do enfermeiro da unidade e preenchimento do impresso próprio intitulado Instrumento para Transferências Temporárias e Definitivas. A central de transportes deverá ser informada sobre a suspeita ou confirmação de Covid-19 para devida paramentação. Para transporte de pacientes em catéter nasal ou ar ambiente, deve-se colocar uma máscara cirúrgica no paciente. Neste caso, a paramentação da equipe deve ser para gotículas, capote comum, máscara cirúrgica, óculos de proteção, gorro e luvas de procedimento. O transporte de paciente em ventilação mecânica deve ocorrer preferencialmente em ventilador mecânico de ramo duplo. Se ramo único, como Oxilog, posicionar o filtro EPA ou compatível no lugar do HME entre o tubo e o início do circuito antes da válvula expiratória. Atentar para clipar o tubo com pinça e colocar o respirador em modo de espera, stand-by, ou desligar, previamente a troca para o respirador de transporte. Caso o ventilador de transporte não esteja disponível, pode-se utilizar o dispositivo bolsa-válvula-máscara montada com filtro EPA ou compatível. A paramentação da equipe deverá ser capote impermeável, máscara N95, óculos de proteção, gorro e luvas de procedimento. No caso de transporte de pacientes em ventilação mecânica ou com risco de piora ventilatória, deve-se separar e preparar os seguintes materiais: maleta de transporte com medicamentos, monitor de transporte com bateria adequada, bombas de infusão com bateria, laringoscópio, tubo endotraqueal, pinça para clamp do tubo, êmbolo de seringa de 20 ml, fio guia, dispositivo bolsa-válvula-máscara montado com filtro EPA ou compatível e TrachCare e cilindro de oxigênio com capacidade acima de 100 kg força por centímetro quadrado. Toda equipe que participará do transporte deverá fazer esta conferência em conjunto e o transporte somente poderá ser iniciado se todos os materiais estiverem adequados. Alguns cuidados devem ser tomados no intuito de evitar a contaminação do prontuário do paciente durante o transporte, como evitar manipulá-lo com luvas e não o colocar na cama do paciente. O prontuário deverá ser acondicionado em saco plástico limpo pela equipe administrativa para ser encaminhado com o paciente. Para o transporte de todos os pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, alguns cuidados no uso do elevador são necessários. O apoio operacional irá programar o elevador
para levar os profissionais responsáveis pelo transporte até a unidade de destino. Ao chegar no elevador de paciente 2, solicitar a saída do ascensorista, caso esteja presente. Ao término do transporte, a equipe deve marcar o SS para que o elevador retorne ao subsolo e seja higienizado. Após a higienização, o elevador pode ser utilizado normalmente. Assim que finalizado o transporte, todos os EPIs deverão ser descartados em lixeira de resíduo infectante, exceto os óculos de proteção individual e máscara N95. Registrar o transporte no prontuário do paciente ou em documento específico, descrevendo as condições de saída e de retorno do paciente à unidade, procedimento realizado e eventuais intercorrências. No.